E aí, tudo bem? Hoje eu vim contar mais uma coisa que Deus falou comigo há um tempo atrás, enquanto eu estava assistindo a quarta temporada de Stranger Things. Vão ter spoilers, então se você não quer tomar spoilers, sugiro que você termine de assistir a primeira parte e depois venha para esse vídeo, beleza? Nessa quarta temporada surgiu um novo vilão, que é o Vecna. Esse vilão, ele mata as pessoas pela mente. Ele tá no outro mundo, no mundo invertido, só que ele acessa as pessoas e ele mata elas pela mente. E ele fica aterrorizando essas pessoas por um bom tempo. Uma coisa que, assim, acontece é que todo mundo que começa a ser aterrorizado mentalmente por ele, vê a imagem de um relógio e conforme o tempo vai passando, essas pessoas morrem de uma forma, assim, muito absurda. Mas uma coisa que eu achei interessante foi sobre quem são as pessoas que o Vecna vai atrás, sabe? E observando, lendo um pouco, conversando com Deus, Deus me trouxe uma mensagem. E o Vecna, você pode observar que ele vai atrás das pessoas que se sentem culpadas, certo? A gente pode ver que tem certos personagens que a gente não observa sobre o que eles estão sendo aterrorizados. A Chrissy e o Patrick são dois desses personagens que, assim, morrem, mas a gente sabe muito pouco sobre eles. Porém, o Fred, a Max e até mesmo a Nancy, a gente pode ver um pouco do que eles veem enquanto eles estão sendo aterrorizados pelo Vecna. E a gente pode observar que em ambos os casos, eles se sentem culpados. O Fred sofreu um acidente, causou um acidente, e ele se sente culpado por quem morreu nesse acidente. A Nancy se sente culpada pela amiga dela da primeira temporada, a Deborah, que, entre aspas, morreu por culpa dela. E a Max também se sente muito culpada pelo que aconteceu com o irmão dela, certo? E isso lembra muito sobre o que Satanás faz com a gente. Em Apocalipse 12, no versículo 10 ao 12, cita sobre o Satanás e o que vai acontecer com ele no Apocalipse. E ele diz assim: Então vi uma forte voz que bradava dos céus: Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos. E ele continua, mas eu queria até essa parte porque a própria Bíblia cita que Satanás é o acusador. E é exatamente isso que ele faz com a gente. Satanás, ele tenta nos convencer de que o nosso pecado nos define. E isso é algo que o próprio Vecna diz durante a série. Tem um certo momento em que ele mata a própria família, alguns membros da família. E quando ele decide fazer isso, ele cita algo que é: eu decidi mostrar quem eles realmente são. E ele começa a aterrorizar a própria família com as coisas que eles fizeram no passado. E é exatamente o que Satanás faz conosco. Ele tenta nos mostrar o que já fizemos, sabe? A época que a gente não amava a Deus de verdade, tantas falhas que cometemos e fazemos, e ele tenta todo dia tentar mostrar pra gente e tentar definir a gente por isso que a gente fez, como se a culpa definisse a nós, sabe? Só que isso não é uma verdade, isso é uma grande mentira. E em 1 João 1, no versículo 8 e 9, diz assim: Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Enquanto eu estava conversando com Deus, bolando essa mensagem, me veio à mente uma pessoa que aconteceu algo parecido, que foi sobre a vida de Davi. Quando você lê sobre a história de Davi, você chega em certo momento onde ele comete adultério e ele também acaba causando a morte de um homem, certo? E nos Salmos, você vê que os Salmos se passam pela vida de Davi também. E uma coisa que eu achei muito interessante é no Salmos 32, do versículo 1 ao 5, que diz assim:
como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Não coberto de escondido, mas coberto de perdoado. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, e minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoastes toda a minha culpa. Ou seja, eu acho muito interessante isso que Davi cita, de que enquanto ele não confessava a Deus os pecados, e quando confessamos, Deus nos perdoa, ou seja, enquanto ele não buscava o perdão, sabe? Enquanto ele continuava vivendo com aquilo, isso destruía ele fala que o corpo dele definhava, ou seja, a culpa, o pecado vai matando a gente aos poucos. É como se fosse uma doença que vai se alastrando e vai nos matando aos poucos, sabe? E uma coisa que eu acho interessante, que provavelmente você vai se identificar também. Quando a gente comete algum pecado, faz algo de errado, a gente se afasta de Deus ao invés de se aproximar dele. Por quê? Quando a gente comete algo de errado, a gente fala, Deus, a gente pensa, eu não sou mais digno do seu amor, eu não sou mais digno do seu perdão, sabe? Satanás tenta nos dizer isso, Deus não vai te amar mais, Deus não vai te perdoar. Mas a verdade é que a gente nunca vai ser digno de amor. A gente nunca vai ser digno de perdão. A gente nunca vai conseguir merecer algo de Cristo. Tudo que nós temos, a vida, o perdão, o amor de Deus, é tudo puramente pela graça, porque a gente nunca vai conseguir merecer isso, sabe? Então, quando a gente peca, o certo é a gente se aproximar de Deus e confessar nossos pecados para que Ele nos perdoe e a gente possa seguir em frente. Olha o que diz em Salmos também, 51, no versículo 16 e 17. Fala assim, ó. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ou seja, caso você esteja passando por um momento onde você se sente culpado por algo, uma coisa que eu quero te dizer, vai para Deus, sabe? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos convence das coisas que fazemos. Então, que o Espírito possa te ajudar a você sentir esse arrependimento, para que você possa se chegar diante de Deus com o coração quebrantado, que é o que Deus espera, que é o que Deus quer. E confessa a Ele tudo que houve, tudo que aconteceu, tudo que você fez, e você vai receber perdão. Porque não é pela sua força, você não merece, a gente não merece perdão, mas é porque em Deus é, certo? E uma notícia boa que eu queria te dizer ao finalizar esse vídeo é em Romanos 8, no versículo 1 e 2, que diz assim: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Ou seja, não acredite nas mentiras de Satanás de que essa culpa te define, que você é o seu pecado. Confesse os seus pecados a Deus, porque só Deus te conhece. Só Ele pode e quer te perdoar. E é o que Deus diz que você é que te define. Até vou recomendar uma música que chama Diz, e outra que é da Gabriela Rocha, e outra que chama Quem Dizes Que Eu Sou, que é do Hillsong, mas também tem uma versão em português. E que Deus possa falar muito com você na palavra, nesse vídeo e também nessas músicas. Saiba que você é amado e que Deus te espera de braços abertos. Fechou? Um grande abraço, Deus abençoe. Falou, menino.